Crente pode fazer terapia? Olá, meu nome é Vanessa Alves, lidero com meu esposo Adelondes há 25 anos e quero, nessa oportunidade desse vídeo, falarmos um pouquinho sobre terapia ou psicoterapia, que também é conhecido. Vamos lá, primeira coisa, o que é terapia? É uma conversa entre um paciente, né, e um profissional da área, mais especificamente um psicólogo ou um psicoterapeuta, né? São geralmente esses que são os profissionais que fazem a terapia. E nessa terapia, geralmente as pessoas vão para poder falar sobre problemas emocionais, comportamentais, mentais. Então, ali a pessoa vai para construir uma conversa, tá certo? Então, vamos lá. Se é certo ou não um crente fazer terapia? Eu vou colocar alguns pontos que eu acho que são importantes a serem observados com muita atenção antes e durante, se por um acaso você já faz terapia, né? Ou para examinar se você deve ou não procurar um profissional nesta área específica. Bom, não falo contra o profissional da mesma forma com que quando nós estamos precisando, nós vamos até, seja um dentista, seja um médico específico ou um personal trainer. Assim, então, o ponto não seria tanto o profissional, né? A profissão em si, de forma nenhuma, mas alguns pontos que eu acho importante. Primeiro, ao meu ponto de vista, certo? O profissional deve ter uma linha cristã. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que tem muitas pessoas que não faz diferença, da mesma forma que elas pensam, o dentista vai tratar do meu dente, não importa se ele é crente ou não, né? Ou vou no salão, vai cortar o cabelo, não importa se ele é crente ou não. Tá. Quem pensa dessa forma, tudo bem, eu até respeito. Porém, nós não estamos falando de qualquer profissional, nós estamos falando de um profissional que ele literalmente vai entrar dentro, entre aspas, da sua mente, ele vai entrar dentro de você, ele vai entrar nas suas emoções. Então, se ele não tiver uma linha cristã, os conselhos, o que ele vai lhe conduzindo ali, ele pode ser um tanto quanto perigoso, algo que deve ser observado. Esse é o meu ponto de vista. Para mim, um psicólogo, né, um psicoterapeuta, ele deve ter a linha cristã. Não significa, ele deve ter princípios, ok? Não significa que você vai chegar lá e vai ficar falando sobre teologia, sobre fé, não sei que seja esse o assunto, mas eu tô falando no geral. Não é isso, é concernente aos conselhos, entende? É concernente ao que a pessoa vai estar te levando a refletir de problemas internos. Embora, volto a falar, tem pessoas que não fazem diferença nenhuma. Esse é o meu ponto de vista. Para mim, sim, é importante com que esse profissional tenha princípios cristãos. Outra coisa que eu acho importantíssimo levar em consideração, se você está fazendo terapia ou se você tem a intenção de fazê-lo, de buscar esse profissional, é examinar o quê? Sobre diagnóstico. Eu vejo as pessoas falando como se fosse algo muito bom. Não, eu sou medicado, né? O meu psicólogo passou remédio, eu tomo remédio controlado. Nossa, eu tenho que tomar meu remedinho hoje, né? Senão meu psicólogo já vai perguntar, né? Na minha terapia já vai perguntar se eu tomei ou não. Então, acha isso como se fosse, uau, que maravilha, né? Agora eu sou um dependente químico aqui. Não estou falando de casos que realmente necessitam. Mas nós sabemos, né, todo mundo aqui sabe perfeitamente que existe um interesse por detrás, né, nesse mundo da medicina, vamos dizer assim, né? Então, concernente a medicamentos, a colocar pessoas dependentes. Então, eu acho esse sim um ponto importantíssimo. Por quê? Porque a pessoa vai falar, é a mesma coisa, tá com uma dor de cabeça. E a pessoa é dependente daquele remedinho ali todo dia para passar dor de cabeça. Gente, vai procurar saber o que está lhe causando essa dor de cabeça, do que ficar ali na dependência do remédio. Então, às vezes a pessoa toma ali o remedinho,
né, indicado pelo seu psicólogo, e não, mas eu fiquei bem, fiquei melhor, fiquei assim, tá, né, eu tive uma clareza, eu dormi bem, eu acordei bem, mas e depois que você parar de tomar? Né? Então, você foi lá só para pegar, como, né, acontece muito também, foi lá só para pegar essa receita, só para ter acesso a esse remédio? Então, eu acredito que isso são algo a ser observado. Outra dependência que não é concernente aos medicamentos é literalmente ao profissional. Uma dependência ao profissional. Né? Nós sabemos que essa construção desta conversa entre o paciente e o profissional, ele vai requerer tempo, ele vai exigir tempo para que a pessoa se sinta confortável, né? Que a pessoa se sinta seguro. Então, nós entendemos que isso vai demandar de tempo, mas tem pessoas que estão na terapia há anos, né? Então, ela se torna um dependente daquilo ali. Ela está viciada na terapia, né? Então, as pessoas não acham isso errado, mas eu acredito sim que deve se examinar. Uma pessoa que, nossa, eu não posso ficar uma semana sem ir na minha terapia. Às vezes tem pessoas que fazem 2, 3 vezes por semana. Mas são casos mais sérios. Tudo bem. Mas esse caso mais sério, ele vai ficar quantos anos? Entende? Então é nisso que eu estou falando, essas dependências que deve se tomar cuidado. Por que eu digo isso? Dentro dessa dependência, né? As pessoas, às vezes, eu ouço, né, pessoas falando como se, nossa, terapia para mim é tudo. Minha vida, tô falando de crente falando, minha vida mudou depois de fazer terapia. Nossa, minha vida é um antes e um depois de terapia. E aí você fica examinando, né? Eu acredito que uma pessoa que ela consegue separar as coisas, né, pegar isso para auxiliar, tudo bem. Agora, uma pessoa que tudo dela aconteceu qualquer coisa, nossa, eu tenho que levar isso pro meu psicólogo. Nossa, eu preciso levar isso pra minha terapia. Nossa, eu preciso tratar disso. Eu vou até ligar lá para poder ver se eu já marco uma agora mesmo, hoje mesmo, ver se pode. Isso, ao meu ver, que é preocupante. Não é o fato de eu ir procurar um profissional, mas é o que isso pode gerar num todo. E aí nós estamos falando de crentes, certo? Onde fica Deus nesse ponto? Não se precipite. Quando eu digo onde fica Deus, Deus continua no mesmo lugar dele, né? É claro. A minha confiança, ela deixou de ser em Deus para ser num profissional, ou talvez ela também nunca tenha sido em Deus. Mas ela, sabe, isso é que eu acho que pode ser preocupante. Isso é que eu acho que deve ser examinado, ok? Com muito cuidado, com muita atenção. Acho sim que alguns casais precisam passar pela terapia de casais. Acho válido. Às vezes o casal, por exemplo, vem falar com o pastor, né? Vai lá falar com o seu líder e não é sincero o suficiente, não abre, né? Não quer nem sequer ter um acompanhamento. E nós estamos falando de uma coisa, né? Não estou colocando pastor no lugar de um psicólogo, tá certo? Né? Embora todo pastor tenha um pouco de psicologia, mas eu estou falando na questão de que às vezes estão mais abertas para poder falar com um estranho, entende? Para investir um tempo, para investir dinheiro, né? Porque nós estamos falando aqui de dinheiro, não é pouca coisa, né? Para tratar algo que talvez nem seria tão necessário, certo? Mesma coisa dos medicamentos, mesma coisa sobre isso. Mas, então eu acredito que a preocupação geral que deve ser, o exame geral que deve ser sobre isso para não tirar uma dependência, uma confiança em Deus e passar para um homem. Entende? Seja ele um profissional, da mesma forma que isso está errado de se passar para um líder,
né? Se passar para o seu pastor, se deixar totalmente nos seus pais, estou falando já de pessoas adultas, obviamente, tudo é preocupante. Porque, às vezes, o que eu observo é que pega uma situação e tudo agora é meu psicólogo. Tudo agora é meu psicólogo. Não tem mais Deus, não tem oração, não tem... Vou investir um tempo aqui, né, com o Senhor, vou pedir para que o Senhor trabalhe isso, que o Espírito Santo ministre no meu coração. Entende? Então, o problema não é o cuidar do coração. Provérbios fala sobre isso, né? Se temos algo para cuidar, cuida do coração. Se tem algo para guardar, guarde o seu coração, porque dele vai proceder todas as coisas. Então, eu acho válido, sim, desde que seja observado esses pontos com muita atenção, ok? Com muita atenção mesmo. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Acho importantíssimo, mas com muita cautela devemos tratar. Que Deus abençoe a sua vida.